Fala galera, aqui é Marcelo Rainha e esse é mais um podcast dos Jogos de Matemática. E hoje a gente está aqui para falar por que a gente precisa entender e estudar números negativos e números complexos. Pelo menos iniciar esse bate-papo. E comigo está aqui sempre, o meu fiel escudeiro e companheiro Léo Rodrigo. Fala pessoal, eu sou o Léo Rodrigo. E o que aconteceria se menos com menos desse menos? Beleza? E também, o nosso convidado, já participante especial, Marcelo Amadeu. Olá todo mundo, hoje estamos aí para falar sobre disputas históricas sobre o estatuto dos números negativos. Essa ideia de, acho que a gente já pode começar o bate-papo falando que, desde quando os números negativos eles estão inseridos dentro do métier usual da matemática, digamos assim. A gente conversou há um tempo atrás sobre polinômios, equação do segundo grau, equação do terceiro grau. Dentro desse contexto, a gente já considerava soluções negativas e complexas também, ou isso foi uma coisa que veio bem posterior desse estudo inicial? Como é que se deu isso, Marcelo? Eita, começou com a pergunta fácil, hein? Não, é só para situar a galera que às vezes as pessoas pensam que matemática ela sempre foi aquilo que ela foi, e precisa, nesse contexto e nesse bate-papo histórico, a gente precisa deixar claro para as pessoas que a matemática ela passou por um processo de transformação e aceitação, Eu acho que esse é o... Tá, ótimo. Acho que você tocou no ponto aqui que a gente pode começar aqui fazendo uma pequena introdução, a gente pensa em matemática, a gente associa, talvez em primeiro momento, no popular, assim, no pensamento popular, que é a ciência que estuda os números, E na escola também a gente é ensinado também a organizar os conjuntos numéricos sempre nessa ordem, Os números naturais, depois tem os números inteiros, os números racionais, depois os números reais, E essa apresentação que a gente faz, essa organização, eu diria que ela é bem recente na história, assim. Quando eu falo bem recente, assim, eu diria que tem um pouco mais de 100 anos, assim, que a gente organiza os números desse jeito, Mas o ponto que a gente vai falar hoje é sobre os números negativos que, nesses momentos assim que a gente estava falando nos outros episódios sobre álgebra, a gente estava falando muito sobre resolver equações, do ponto de vista lá do algarismo, do ponto de vista do Cardano, sempre procurando quais são os números que dão o resultado ali daquela solução, daquela equação. E o interessante da gente olhar historicamente é que o que é número para essa galera, em geral, era associado à quantidade ou à grandeza. Quando a gente fala grandeza, é grandezas geométricas. Então, essencialmente, quando a gente está falando de números, que é a solução de uma equação, o que a gente tem de ponto de vista hoje, que a gente admitiria um número negativo, ou dependendo até do contexto que você esteja falando, até raiz de número negativo também, a gente aceita em determinados momentos, assim, não faz mais parte hoje em dia da BNCC, com números complexos, mas até recentemente ele fazia parte, dos currículos da educação básica, do ensino médio. Então era comum assim, a gente trabalhar, inclusive até com esse outro conjunto numérico. E, vou concluindo aqui essa linha de raciocínio, mostrando que houve um longo período de disputas, e foram diferentes personagens fazendo colocações diferentes sobre se número negativo, se uma solução de uma equação sendo negativa faz sentido ou não, e se fizer sentido, o que isso significa, assim? Isso significa que a gente tem que abandonar a geometria, sabe? Significa que a gente tem que redefinir, inclusive, as regras dos sinais? Será que faz sentido? Será que essa matemática é puramente abstrata? Então, a gente está falando de várias controvérsias que vão se dar, e esse é um momento interessante de olhar que
aquele mesmo incômodo que o professor de matemática tem, assim, quando observa nos alunos, que os alunos ficam incomodados quando vê aquele sinalzinho ali como solução, tipo, -2, e acha que aquele menos é um sinal de subtração, né? Então ele acha que aquilo é uma operação, não é um número, né? Ele não reconhece, e aí, tipo, pô, quem dá aula no 7º ano, assim, deve ter passado bastante por isso, assim, de observar como que o aluno ele fica associando o número à ideia de quantidade. Então, quando você apresenta para ele número negativo, é natural que ele tenha uma resistência. É natural que ele veja aquilo como talvez uma operação ali que está acontecendo, e não como um número. Bom, esse processo que a gente tenta fazer isso na escola, ele tem um paralelo histórico, assim, embora não é um paralelo, assim, tipo, muito bom, assim. Mas ele é interessante ver que dentro da história isso também aconteceu. Essa resistência que a gente tem hoje, assim, isso foi um acordo muito recente, assim, que a matemática estabeleceu que, beleza, esses são números, assim como números positivos são números negativos são. E o legal que a gente vai falar no episódio de hoje, no próximo, vai ser que a gente vai falar sobre como que os números negativos e os complexos, eles vão andar de mão dadas, assim. A aceitação de assim, dentro do conjunto numéricos, como número, como estatuto legítimo de número, ele vai entrar junto com os complexos e os negativos, lado a lado. Como a gente já comentou, né, como o Marcelo falou, essa coisa do estatuto do número, ele está muito relacionada a um objeto geométrico. Então, assim, até a resolução das equações, né, assim, se você olha o algarismo e até o algoritmo que ele estabelece para resolver aquelas equações que ele coloca lá, né, as equações quadráticas, são algoritmos que visam resolver problemas de completar quadrado. Uma coisa super interessante, acho que eu coloquei até no vídeo, se você não ouviu o episódio que a gente fala sobre as resoluções das equações de terceiro grau, né, e a gente fala do Cardano e do Tartaglia, o Tartaglia, quando ele mentaliza a resolução de equações cúbicas, ele completa cubos. Então, ele faz uma reconstrução geométrica. E aí, professor, você que dá uma olhada no vídeo do rapaz e aí tenta fazer isso com o quê? Com material concreto. Vai lá, pega o seu... Qual é o nome daquele material dourado, né? Pega o seu material dourado, as suas plaquinhas, começa a montar esse quebra-cabeça e vê se de repente você consegue entender como foi a solução do próprio... Tartaglia, eu vou dar a solução aqui por Tartaglia inicialmente, mas na verdade é Tartaglia, Fiore, Cardano, né? Tem uma série de pessoas aí que contribuíram para ela. Você vê que todas elas têm um sentido geométrico. E quando, ou seja, a gente olha para uma equação e não vê uma equação como uma equação. A gente vê uma equação num sentido físico dela, que é essa ordem geométrica de tentar construir essas soluções físicas. Tanto que, e aí voltando a falar dessa parte histórica, né? Ou seja, a gente está localizado aqui pouco antes do século, eu acredito que a gente, Marcelo me corrige, né? Mas acho que a gente está localizado aqui pós-século XVI, né? Nessa conversa, e um pouco antes do século XV. Né, que é onde está Cardano, Tartaglia e companhia. E o Cardano ele publica uma obra que é a Grande Arte, onde ele ensina a resolver esses problemas com relação a esse tipo de número. E dentre as equações que ele apresenta ali dentro, uma interessante aí, a gente vai falar daqui a pouco, mas eu queria que o Marcelo comentasse um pouco qual é o papel dessa grande arte, né, dessa obra do Cardano, com relação ao entendimento, nem primeiro a aceitação, acho que até o entendimento do que são os números negativos e complexos, principalmente aí eu acho que é o contexto de números complexos, porque ele acaba trabalhando com raiz de número negativo, mas assim, qual é o papel da grande arte sobre esse entendimento e aceitação dos números complexos? A gente vai voltar a falar sobre isso, mas eu acho que esse pode ser um bom pontapé inicial para a gente retomar a onda histórica desse processo, né? Entendi. O Cardano, para a gente situar aqui, ele é do século XVI.
Ele, nesse livro que ele chama de Arte Maior, Grande Arte, ele vai apresentar para a gente o Chan, assim, né? O principal que ele quer vender ali naquele livro é mostrar soluções de terceiro grau, equações de terceiro grau que seriam inéditas ali para a comunidade matemática, ok? No consenso geral, assim. E aí a gente desembrulhou bastante essa história no último episódio. Vale a pena dar uma voltada lá para saber mais detalhes sobre isso. O ponto que o Cardano vai apresentar ali, que vai ser importante para a gente, é que toda vez que aparece uma solução que seria um número negativo, ele caracteriza essa solução como fictícia. Ele não é diferente de quando a solução dava um número positivo. Aí ele não falava nada, dava um número positivo, beleza, vida que segue. Mas se desse negativa, ou se desse uma raiz no meio do caminho de um número negativo, pronto, pode ter certeza que isso era uma solução fictícia, não podia ser real. Esse era o termo que ele gostava de usar no livro dele. O interessante do ponto de vista histórico é que o número negativo, ele vai, digamos assim, ele vai aparecer seu primeiro momento assim de inquietação, mas será que isso é um número mesmo? Será que isso é fictício ou não? É motivado a partir de uma equação cúbica. Por exemplo, pega a equação cúbica x ao cubo igual a 15x mais 4. Ok? Essa solução cúbica, o Cardano ele mostra como uma solução. Se você, inclusive, botar no Google assim, fórmula de Cardano, você consegue identificar os termos e vai recair sobre uma expressão enorme aqui, que eu vou tentar explicar, vou tentar dizer para vocês, mas tenta me acompanhar aqui. Quando você faz os passos do Cardano, a solução que vai sair é uma raiz cúbica de 2 mais raiz quadrada de menos 121. Fecha aquela raiz cúbica. Mais raiz cúbica de 2 menos raiz quadrada de menos 121. Fecha a raiz cúbica de novo, ok? Então essa soma dessas duas raízes cúbicas e que no meio delas, dentro delas, tem uma raiz quadrada de número negativo. Muita calma nessa hora. Você para, volta rapidinho, reouve o que o Marcelo falou, anotando. Porque raiz quadrada de menos 121 está dentro da raiz cúbica, das duas raízes cúbicas, né? Você vê que é um negócio doido. Pode continuar, Marcelo. Beleza. Enfim, o ponto é que aquela equação que a gente tinha enunciado aqui atrás, eu vou repeti-la. É x ao cubo, que é igual a 15x mais 4. Quando você aplica o método Cardano, aparece uma raiz negativa, de um número negativo. Só que a raiz de número negativo, assim para o Cardano, como para os seus contemporâneos, não tinha o que fazer, né? Não faz o menor sentido na cabeça deles uma raiz de um número negativo. Inclusive, na escola, a gente também consenso isso até a gente chegar na terceira série do ensino médio, né? Olhar para aquilo e pensar que quando a gente está resolvendo aquelas equações quadráticas e aparece o delta negativo, é muito comum da gente associar que, tipo, não tem solução. Aí depois a gente fala, não tem solução real, ok? Mas a gente também admite isso no ambiente escolar, né? Então tem um paralelo aí entre o pensamento ali no século XVI e o pensamento escolar que a gente tem quando a gente faz equações quadráticas, normalmente no nono ano do ensino fundamental. Assim, e aqui ainda tem um drama, Marcelo, assim, pelo menos a meu ver ainda tem um drama, porque o cara aplicar a fórmula do Cardano e olhar aquilo dali como ela ele não sabe o que fazer. Porque você tem uma soma de um número que ele conhece como número e uma raiz quadrada de um número negativo, uma subtração desses objetos dentro de uma raiz cúbica. Até para tirar isso de dentro dessa raiz cúbica, até para conceber o que vai ser, a gente tem processos de radiciação. Você aí lembra dos processos de radiciação que você via na escola? Hoje, a gente entende que existem esses processos de radiciação, mas naquela época, o cara nem
Não fazia a mínima ideia. E olha que é processo de radiciação com cubo, hein? Não é trivial, não. É problema de radiciação com cubo. Isso aí é questão de pré-militar. Né? Assim, só para vocês terem uma ideia do drama que o Cardano, no caso, estava enfrentando aqui, eu acho que realmente não era culpa dele, assim, ele não sabia o que fazer. É tipo a sua mãe mandar você cozinhar alguma coisa e você nunca fritou nem ovo. Aí ela te pede para fazer feijão. Você vai olhar pro feijão e pra cara da sua mãe, pra panela de pressão, e você vai, cara, o que eu faço? É praticamente isso que ele sentiu quando ele olhou o resultado. Pelo menos eu tô fazendo uma analogia, mas é uma analogia da minha cabeça, né? Eu não sei se vocês viram da mesma forma, né? Interessante, Raí. Eu acho que, eu tô pensando aqui sobre isso, assim. Eu não sei. Eu acho que a questão toda é que quando se olhava isso, não é que exatamente que não sabia o que fazer. Eu vou apontar para uma outra direção. Eu vou dizer que não tem solução, entendeu? Não é que eu não sei, é que não é possível solucionar isso. Tipo, o que seria uma raiz quadrada? A raiz quadrada de um número é aquele número que é um resultado que você sabe que quando você pegar ele e elevar ao quadrado, vai dar aquilo que está dando da raiz, ok? Então, por exemplo, raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16, ok? Então, se você aparece uma raiz quadrada de um número negativo, sei lá, se fosse menos de 16, por exemplo, o estudante, quando se depara com isso pela primeira vez, ele olha e pensa, tipo, não faz sentido isso. Não é que eu não sei resolver isso, é tipo, não faz sentido, não tem solução. Como é que eu vou pegar um número multiplicado por ele mesmo e vai dar menos 16? Isso. No caso. Então é mais nesse sentido, assim, a gente chama, né, em história, né, a gente chama de epistemologia, a gente gosta de usar esse palavreado, assim, que é o conhecimento, qual era o pensamento, né, tipo, os valores ali, o significado daqueles processos matemáticos ali, entendeu? Quais são os processos epistemológicos ali que são consentidos. Em geral, o principal deles era, se você conseguia traduzir aquele procedimento matemático geometricamente, então aquilo é legítimo. Se você não consegue, aquilo não faz sentido. Esse era o parâmetro deles, assim, sabe? Para fazer matemática. Então, raiz de número negativo, não faz sentido, amigo, você fez alguma conta errada, ou isso aqui não tem solução. Mas o ponto-chave é que isso tem solução, aquela equação. X ao cubo igual a 15x mais 4, que dá uma raiz quadrada quando você aplica o método. Se você não aplicar o método e fizer, sei lá, por tentativa e erro, você consegue verificar que, por exemplo, x ao cubo igual a 15x mais 4 substitui esse x por 4, por exemplo. Senta aí, tenta pegar o caderno, assim, e bota aí na folha do papel, assim, escreve aí, tipo, 4 ao cubo. 4 vezes 4 dá 16, vezes 4, 64. Ok. 15x mais 4. 15 vezes 4 dá 60. 60 mais 4, 64. Então, x ao cubo igual a 15x mais 4. 4 é uma solução. Dá para verificar isso. Você não precisa aplicar a fórmula de Cardano, nenhuma fórmula ali mirabolante para fazer nada disso. Tá? Qualquer um consegue visualizar que isso tem solução e é uma solução real, simples. Esse é o ponto principal agora. Isso é que vai causar toda a disputa, todo o reboliço ali, as críticas que vão ver o Cardano em cima disso e tal. É que o raiz de um número... É muito interessante isso, você pensar que, digamos assim, no primeiro momento que você tem raiz de um número negativo sendo disputado ali, que talvez possa ter algum significado ali, e a gente que tem que reorganizar melhor os nossos termos, é a partir de uma equação cúbica, não é a partir de uma equação quadrática. Sabe? Professor, qual eram as desculpas de Cardano e como os matemáticos encarnavam para este problema? Legal. O Cardano ele vai dizer que ele até tem um parágrafozinho lá no livro lá dele, nesse Ars Magna, que ele cita sobre essas grandezas negativas e tal, essa coisa do raiz de número negativo. E ele fala que você poderia até fazer umas operações, mas eu entendo que ele meio que foge pela tangente. Essa é a leitura que eu tenho disso, tá? Ele dá uma evadida, assim.
Por quê? Porque aquele método dele está resolvendo equações cúbicas de forma geral, sabe? Qualquer equação cúbica vai ter solução a partir do método dele ali, que tiver solução. Qualquer equação que tiver solução. É muito diferente da nossa cabeça hoje em dia com matemática, quando a gente pensa em equações cúbicas. Porque a gente olha para equações cúbicas e a gente sabe que vai ter 3 raízes complexas aquilo ali, com certeza. E vai ter uma real pelo menos, assim, sabe, às vezes. Então, isso não é exatamente um problema, assim. Tipo, quer dizer, com certeza vai ter uma raiz real, pelo menos. Vai ser só uma raiz real e outras 2 não vão ser reais. Mas, enfim. Mas ele tenta, digamos assim, não achar que isso vai deslegitimar, entendeu? Essa é a defesa que ele faz, assim, por conta disso. Por conta, tipo, o processo que ele está fazendo é muito maior. E aí, se você quiser, você pode até fazer algumas operações ali em cima disso. Mas não tinha regras para isso, assim, como se lidava com raiz de número negativo, assim. Não tinha nada estabelecido, porque isso era tão absurdo na concepção desses caras que qualquer manipulação que você fizer, qualquer coisa vai ser pura ficção, assim, não tem nenhum fundamento você ficar trabalhando com isso, tá? Então é mais fácil ignorar isso e segue o baile, ok? Deixa isso como um caso excepcional, digamos assim. Então, eu juro para vocês, para mim, a analogia da panela de pressão faz todo sentido. Que a primeira vez que me pediram para fazer feijão utilizando panela de pressão, gente, eu olhei para a panela de pressão e falei assim, isso não faz sentido, vou pegar uma panela normal, sem ser de pressão. Fazendo feijão, botei 5 vezes água dentro do feijão e ele ainda ficou duro. É impressionante. Então, é porque você não sabe o que fazer, mas... Aí, de repente, sua mãe chega em casa e fala assim, não, ó, feijão aqui, panela, passa 5 minutos, o negócio tá pronto. Ou seja, substituímos o 4 aqui e vimos que ele satisfaz a equação. Só que, né, a falta de entendimento sobre o uso daquela ferramenta fez com que a gente não entendesse como é que funcionasse o processo. E aí eu acho que até dentro dessa perspectiva que o Marcelo colocou, do menos, né, a gente encara um outro personagem, porque eu acho que as coisas passaram um pouco, e aí eu queria até entender como foi essa passagem, né, porque tem algumas outras pessoas na própria Itália já trabalhando com talvez já com o próprio trabalho do Cardano ou em conversas com outras coisas, né, algum desenvolvimento, e eu acho que um desses personagens que merece destaque é o Bombelli, porque o Bombelli ele tem uma espécie de regra dos sinais, né? Ele é um personagem interessante que ele cria uma espécie de regra dos sinais, inclusive para trabalhar com raiz de número negativo. Então, assim, a gente vê que o Cardano ele entra em negação, né? Vamos colocar assim. O Cardano, quando ele vê isso, ele entra em negação. Num primeiro momento, eu acredito que ele não fosse um matemático tão experiente ou tão safo, digamos assim. Eu vou botar a categoria de safo na palavra, beleza? Ele não fosse tão safo no desenvolvimento da própria teoria, né? Assim, existe uma diferença. Quando um matemático vê uma coisa estranha, ele não rejeita, beleza? Isso é algo importante. Quando a ciência se apresenta pra gente como tudo que você fez, todos os resultados, todas essas coisinhas que você fez estão corretas, o cientista, geralmente ele não descarta uma solução absurda. Eu acho que esse é um ponto interessante. E pensando em alguém que não destacou essa solução absurda, como o Bombelli trabalha com esse tipo de coisa, né? Bom, esse personagem chamado Rafael Bombelli, ele vai ser um italiano também. Ele é um pouco mais novo assim, que o Cardano, assim. Um pouco mais novo, não. Ele é mais novo que o Cardano, bem mais. E ele vai... Olha, e a gente tem que olhar isso talvez em perspectiva, porque o livro do Cardano que a gente está falando foi de 45. O livro do Bombelli é mais de 30 anos depois, assim, é de 79. 1579. O do Cardano é 1545, o do Bombelli é 1579. Então teve muita discussão depois desse livro do Cardano, ok?
Cardano era um cara que, enfim, o cara que sabia vender o peixe dele, tá? Ele ficou popular, não foi à toa, porque o cara era muito influente mesmo. Então ele conseguia, digamos assim, fazer uma obra que fosse amplamente divulgada, ok? As pessoas conheciam o nome dele, assim, ele era um personagem famoso, assim. E quando chegou o Bombelli é completamente diferente, ok? O Bombelli não é esse personagem famoso. O Bombelli ele tinha seu ofício lá, que eu não sei exatamente os detalhes, assim, mas sei que ele era bombeiro, assim, hidráulico e matemático. E ele também, essa obra que ele faz, que se chama A Álgebra, ele vai trabalhar as regras a partir de o que seriam esses números que seriam tipo uma raiz de números negativos. Como é que você faz manipulações com isso, assim? É importante a gente estabelecer aqui que as regras dos sinais, quando a gente... Eu acho que isso até complementa um pouco a resposta, a pergunta que o Léo fez, assim. Eu acho que eu poderia ter incluído isso também, de falar que o problema sempre é quando o número negativo está sozinho, tá? Tipo, ele é o resultado da solução. Nunca quando ele é o processo no meio do caminho. Ele só vai gerar problemas, por exemplo, com raiz de número negativo em si. Mas se você tivesse que, no meio do caminho, assim, fazer uma operação de acho que tinha um termo que eles chamavam, agora me foge aqui, mas é tipo números intermediários, entendeu? No meio do processo, se aparece ali, tipo, um número negativo vai ter que multiplicar com outro negativo, era bem estabelecido, inclusive, assim, desde o algarismo, que o resultado disso era positivo, tá? Tem uma exceção que daqui a pouco a gente conversa sobre isso, sobre o Cardano, mas o Bombelli, ele vai mais ou menos pegando essa ideia de que, se para esses números negativos, que não são números sozinhos, assim, mas são grandes intermediários que a gente admite no meio do processo, tem operações, as raízes de números negativos também deve ter alguma. Então ele começa até se defendendo nesse livro dele. Ele vai dizer que isso pode parecer um processo sofista, tá? Sofista que ele está falando é aquele termo que é desde a Grécia Antiga mesmo, né? Daquele indivíduo que ele fala, mas está enrolando, né? Ele não tem conteúdo. Ele está só usando da arte da retórica para tentar enrolar os outros, né? A arte da enrolação, né? É isso aí. Isso. Quem nunca? Todo mundo já se deparou com um personagem assim na vida, né? Isso quando não é o seu melhor amigo, às vezes, né? Você repara que ele é assim. Mas, enfim. Ele vai se defendendo dizendo que isso parece um processo sofístico, mas que ele consegue... mas que ele entende que não é sofista. E ele vai provar por A mais B que não é, tá? Então, ele vai fazer esse tratamento. A ideia é o seguinte... ele vai usar os termos que tem radical latino, assim, né? Então, tipo, digamos assim, são números positivos, são tipo π, é positivo, e o número negativo é o menos, ok? Esses, digamos assim, são números sempre intermediários, tá? Nunca solução. Só um detalhe para coisa italiana, né? Più di meno, né? Você fala, já bota a mãozinha para falar più di meno. Então, ele faz tipo uma tabelinha, assim. Então, por exemplo, tipo, se você tiver um número assim que é tipo π com π, o resultado é π. Porque, tipo, um número positivo com positivo é positivo. Assim como um número menos com menos é π. Porque menos com menos dá mais. É a regra de sinais dele. Inclusive, tipo assim, se tiver o π com menos, ou menos com π, o resultado é menos. Porque é tipo menos com mais dá menos. Então, essa é a regra de sinais que a gente está habituado. Ele tá usando esses termos. E ele vai introduzir um novo tipo. Além do π e o menos, vai ter o π de menos e o menos de menos. Ok? A ideia é que o de menos a gente pudesse traduzir hoje em dia para tipo raiz de número negativo. Ok? Essa é a ideia do de menos. Então seriam as raízes de número negativo. Quando você opera com elas, ele começa a fazer um tratado que, se você traduzir para a nossa linguagem hoje em dia para a nossa aritmética ali dos números complexos, você vai identificar que ele está fazendo tipo o i. A ideia é que esse de menos poderia ser traduzido para a nossa matemática como o i, que ele é a unidade imaginária. Então, o que a gente tem estabelecido nos números complexos?
que quando você tem I vezes I, é um número negativo. Okay? Se você tiver, e aí o que ele vai fazer é isso, é o tal do π de menos e o menos de menos. Π de menos é como se fosse o mais I. E o menos de menos é o menos I. Então agora, unindo esses quatro números, o π, o menos, o π de menos e o menos de menos. Tá? Pode até fazer a mãozinha italiana se você quiser. O π de menos. Para tentar visualizar o Bombelli falando. Mas, brincadeiras à parte, e aí, só que assim, lembrando, o Bombelli não era esse cara super famoso, não era tipo um cara muito influente. Então a obra dele, por mais que ela, digamos assim, estruturalmente você não conseguisse encontrar nenhum defeito, apenas esse obstáculo de você conceber a ideia de uma raiz de um número negativo, né? Um número cujo quadrado dele seja positivo, sabe? Esses problemas epistemológicos que a gente ama, por mais que você tenha isso, digamos assim, a matemática que ele está trabalhando ali não tinha outros problemas, assim, entendeu? Ele fez ali um fechamento ali do que a gente pode entender como um tratamento com números complexos e tá, tipo, joinha, assim, foi fechadinho, maneiro, só que não tem repercussão nenhuma isso. É um trabalho, assim, que tem uma repercussão, num nicho muito, muito fechado ali, mas isso não inaugura os números complexos, muito pelo contrário. Quando a gente passa ali, tipo, para outros personagens, assim, a gente citou num outro episódio o Descartes e tudo mais, o Descartes ignora as soluções negativas. Ele também chama de soluções absurdas, isso. Então, falar de raiz de número negativo, então, para essa galera, aí também não faz o menor sentido, menos ainda. Então, tudo isso foi, tipo, foi um trabalho bem legal, mas não teve repercussão no seu tempo. E é muito interessante você olhar, tipo, esses casos como que a história ela não é linear, né? Só porque o cara publicou, fez um negócio assim que tá, tipo, bem estruturadinho, bonitinho, mas a cabeça da galera não estava interessada nisso. E eu consigo entender que faz sentido porque que isso não tem repercussão, é porque aquilo não tinha utilidade, entendeu? Aquilo não e não é uma utilidade que eu digo assim, vai ser aplicável para outras áreas. Não é só isso. Mas não tinha utilidade dentro da própria matemática. O que eu vou fazer com essa aritmética desses números? O que eu vou fazer com esses números aqui que não dão lugar nenhum, sabe? Eu não tenho sentido nenhum para aquilo. Eu não tenho nenhum sentido epistemológico ali para aquilo. Eu não consigo conceber aquilo. Na verdade, ela não tinha sentido próprio, né? A gente não vai falar desse sentido próprio, ela não tinha sentido em si, né? Quem dá esse sentido em si, e aí é para falar, enfim, vai vir em episódio posterior, é o tal do Argan e o Gauss, né? Botando principalmente o Gauss na história. Mas ela não tinha esse sentido próprio de visualização, de aplicabilidade. Você não tinha nada em física que gerasse que você precisasse utilizar aquilo, você não tinha nada na sua vida cotidiana e concreta que você precisasse usar aquilo. Então, é por isso que isso foi esquecido. Então, eu até entendi. Mas uma coisa interessante, o Bombelli era bombeiro hidráulico? Caralho, que loucura, hein? Eu tenho dificuldade, assim, de entender isso, assim, que essa galera, assim, tipo, essas profissões, assim, eu não sei exatamente o que um bombeiro hidráulico na Itália no século XVI fazia, não, tá? Marcelo, é o famoso corre, entendeu? Alguns podem estudar, vão ser pagos para isso, já nasceram ricos, mas outros, né, precisam ter aí o corre, né? Isso, exatamente. Então, isso é importante até que você entenda. É legal você ter tocado nisso, porque não era exatamente um cargo muito prestigioso isso, não, tá? É uma atividade, assim, tipo, técnica, né? E, em geral, nesse século XVI, assim, esses caras que tinham um ofício técnico não eram pessoas, assim, muito... Não era uma posição muito prestigiosa. É diferente, por exemplo, do Cardano. O Cardano é um cara que, é médico, é advogado, é isso, é aquilo. Então, tipo, tem o prestígio dessa classe intelectual, assim. Ele gozava disso. Mas o indivíduo que trabalhava com um ofício prático, assim, em geral, ele não tinha muito prestígio, não. Era o cara do corre mesmo, assim. Acho que... Então, você vê esse povo que cercava o Cardano, realmente era complicado. Professor Marcelo, esse pio do Bombelli é a regra de sinais que utilizamos hoje e assim, nesse período,
alguma outra pessoa formulou algum outro tipo de regra de sinais? Boa pergunta, Léo. Vou te falar que sim, tem várias regras de sinais, assim, eu acho que hoje em dia ela está bem estabelecida, né, essa regrinha, eu já não sei, tipo, né, a ideia de quando você multiplica, né, grandeza, né, menos com menos dá mais, né, mais com menos dá menos, isso é bem difundido, assim, na escola, né, inclusive tem até aqueles processos mnemônicos, assim, que são populares, às vezes, entre os alunos, né, o amigo do meu amigo é meu amigo, né, o mais clássico de todos é o inimigo do meu inimigo é meu amigo, enfim. Mas a gente só lembrando aqui que o Bombelli está fazendo, ele não está, tipo, essa regra de sinais que eu anunciei, ela já era por standard, assim, é padrão, assim, da matemática daquele período, assim. Não, ela tinha algumas disputas, sim, daqui a pouco eu falo algumas delas, inclusive o Cardano é um desses disputas, mas que o Bombelli está fazendo especificamente é com aqueles números que a gente pode identificar hoje em dia como as unidades imaginárias, né? Então, tipo, é o mais i e o menos i. Ele está fazendo uma regra de sinais, assim, estendida. Além daquela tradicional que a gente aprende na escola, ali, no 7º ano, inclui também as grandezas imaginárias, digamos, usando os termos de hoje em dia, tá? Então, é isso. Essa é a regra dos sinais que ele está estabelecendo, seria a aritmética aí dos números complexos, tá? Seria a melhor tradução para hoje, para a gente compreender. Agora, essa regra dos sinais, ela tem muita controvérsia, ok? Tem muita controvérsia. Um deles, o melhor exemplo deles é o próprio Cardano. Ele tem um livro bem tardio, assim, tipo 30 anos depois do livro do Ars Magna, que ele publica, né? E nesse livrinho, assim, que ele escreve, ele fala sobre a regra dos sinais, dizendo que ele não concorda que a regra dos sinais seja daquele jeito, que não faz sentido, por exemplo, ali ele vai argumentar que não faz sentido você pegar números de naturezas que são da mesma natureza e transforma em outra natureza. Por exemplo, você tem números positivos, então são números de mesma natureza aqui para ele. Então, números positivos, quando você multiplica com números positivos, o resultado é positivo, óbvio. Então, para ele, por que números negativos, que são da mesma natureza, quando operados entre eles, vai dar um número positivo, vai mudar a natureza deles, entende? Ele argumenta, num momento assim, desse ponto de vista assim, epistemológico, que a gente pode chamar, vou usar esse termo, é a palavra do dia hoje, vai. Só que ele vai argumentar isso matematicamente também. Ele faz uma construção que, infelizmente, acho que é impossível a gente fazer isso aqui no podcast, mas ele vai colocar tipo um quadrado e vai dividindo, que nem quando a gente às vezes faz essa interpretação. Tenta procurar na internet, gente. Tem essa construção no livro da Tatiana, Marcelo? Eu acho que talvez fique... Tem essa construção no livro da Tatiana Rock também. O livro da Tatiana vai estar nas referências. Mas dá para visualizar, Rainha. O estudante que ele já viu, por exemplo, o professor que já viu produtos notáveis, quando você tem tipo A menos B ao quadrado, por exemplo, o A menos B vezes, sei lá, A mais B ao quadrado, tudo faz. Esses produtos notáveis aí. E você interpreta eles geometricamente, você constrói tipo um retângulo de lado A com lado B, e como é o quadrado daquilo, desculpa, então vai ser tipo A mais B, o lado é A mais B, na real, assim. Aí você faz um quadrado com aquilo, e aí você separa em quadrados maiores, que é o A ao quadrado, o B ao quadrado, e os dois retângulos menores, que seriam o AB. E aí isso você justifica porque A mais B, tudo isso ao quadrado, o resultado é A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais 2 vezes AB, sabe? Então, bota na internet, você consegue visualizar produtos notáveis geometricamente, vai aparecer uma imagem dessas. Cardano pega um exemplo desse, tá? Já é interpretado geometricamente. E ele vai fazer uma argumentação que o leitor atento vai identificar que tem uma etapa matemática, um processo, a gente chamaria hoje em dia, se fosse um aluno meu me entregando a prova, eu ia dizer que está errado. Tá? Eu consigo identificar, tem esse passinho aqui que você está me enganando aqui, não era para estar isso aqui não, hein? Mas o Cardano, ele não vê isso como um erro, tá? Ele vê isso como um processo legítimo que ele está fazendo ali, e
E ele justifica, então, que, por exemplo, era para ser tipo menos 2 multiplicado com menos 2, ele vai mostrar que vai dar tipo menos 4, sabe? Então ele faz isso, digamos assim, de duas formas. Uma, que eu falei, era do ponto de vista epistemológico, assim, a ideia o conceito ali, tipo, não faz sentido você alterar a natureza das grandezas. Então, segundo as próprias palavras dele, tá? Menos com menos dá mais é tão absurdo quanto mais com mais dá menos, por exemplo. Tá? É assim que ele argumenta, assim. E o outro ponto de vista é esse, que é geométrico. Ele faz uma construção geométrica, então, nesse momento, se você faz uma construção geométrica legítima, pronto, o seu resultado é válido, sabe? E esse é, digamos assim, uma justificativa por que números complexos não vingam na história da matemática por muito tempo, porque não tem uma interpretação geométrica para aquilo, não tem nenhuma legitimação nesse processo. Assim, eu acho que as pessoas também, essa coisa dessa álgebra, né, do entendimento, cara, o Cardano, ele realmente, ele era um cara, ele era um vendedor, né, assim, acho que esse é o ponto, assim, ele queria vender as coisas dele, ele acreditava na ideia e tentava te convencer daquilo, porque tem umas maluquices aí. O próprio... Se menos vezes menos desse menos, né? Que foi uma da. Acho que é o que o Léo tinha comentado. Pode fazer essa conta aí, tá? Ó, como hoje a gente tá falando a beça de matemática, bota na conta aí, ó. 0 é igual a menos 1 vezes 0. Acredita nisso? 0 é igual a menos 1 vezes 0. Beleza. Agora 0 é 1 menos 1. Isso significa que 0 é igual a menos 1 que multiplica 1 menos 1. Então, quando você faz a distributiva disso, então você vai ter menos 1 vezes 1 mais menos 1 vezes menos 1. Se vale a regra do Cardano, então menos 1 vezes 1 fica um valor negativo, menos 1. Menos 1 vezes menos 1 pelo Cardano é negativo, menos 1 também. Então, no final das contas, a gente tem que 0 é igual a menos 1 mais menos 1, que é igual a menos 2. Olha que maluquice. E assim, eu não vou falar que essa ideia é original, eu tirei essa ideia do livro O que é Matemática, do Richard Cohen, com outro autor que eu nunca lembro o nome. Eu vou deixar ele nas referências também, né, no que é matemática, que eu acho que essa é uma boa maneira de se mostrar para o seu aluno. Você fala para ele, se fosse diferente, o que ia acontecer? Quer dizer, se não fosse isso, né, se menos com menos vezes menos desse mais, aí você faz a pergunta para ele, vão ver, faz uma continha e aí você mostra que dá uma maluquice. Eu acho que isso já garante alguma coisa. Herbert Robbins, tá? O outro autor, né? O outro autor. Coitado do Robbins. Coitado do Robbins. Agora, assim, essas disputas que você comentou, né? Eu acho que, como a gente está seguindo, né? A nossa referência acaba sendo o livro da Tatiana, ela reforça uma disputa entre dois caras, que é o Arnaud e o Prest. Para começar, né, assim, que disputas foram essas? Quem são esses caras? Como a gente já viu, coitado do Bombelli. O Bombelli não era um matemático, ele era um técnico que gostava de matemática, publicou um artigo ali sobre esse processo, um artigo relativamente bem escrito, mas não teve penetração, né? Esse é o ponto. Ele não teve aceitação pela comunidade. Quem escreveu isso aqui? Foi o bombeiro hidráulico. Imagina só, o matemático, do jeito que ele é arrogante, ia olhar aquilo e ia cagar em cima do negócio, entendeu? Desculpa falar, mas é a pura verdade. Agora, então, assim, a gente teve já uma outra disputa dentro até do seio da França, né? Porque, tá vendo? Só a percepção que a gente está trocando meio que de eixo, né? A gente estava com uma conversa bem na Itália, né? O Pio, tá aí, bom, italiano. E aí agora a gente está falando do Arnaud e Prest, que é uma ideia mais francesa. Você percebe que até o nome das pessoas mudou, né? Então, é uma brincadeira, mas como é que foi essa história, Marcelo? Ok, legal. Só fazendo uma pequena defesa aqui
pro Bombelli. Ele era matemático, assim, tá? Mas isso é uma discussão muito longa, assim, o que significa você ser matemático nesse período? Porque não tem um curso de matemática, não tem, tipo, uma faculdade de matemática, né? Não tem nada disso. O cara que era matemático era porque o cara, tipo, estudava matemática porque era autodidata, sabe? Esses eram os matemáticos, assim, desse período, tá? Agora, deslocando um pouco, a gente, por exemplo, essa disputa é bem interessante, né? Entre um padre francês chamado Antoine Arnaud e um monge da Ordem dos Oratorianos, também é vinculada à Igreja Católica, mas essa ordem ela tem uma característica historicamente, assim, nesse período bem distinta das outras ordens, assim, no que se refere à matemática, tá? Então, essa ordem dos oratorianos tinha esse monge, chamado Jean Pres, e o Arnaud e o Pres, eles têm uma disputa nesse século XVII que é bem significativa, é bom para ilustrar isso, assim, para mostrar como que essa matemática que a gente tem hoje, que está super estabelecida, assim, ninguém contesta exatamente os resultados da matemática escolar, por exemplo, até mesmo a matemática que a gente aprende na graduação também, ela não está em disputa ali. Inclusive, muitas vezes, assim, é muito raro acontecer, né? Alguma coisa, um resultado matemático ali que está num livro didático, você confere, tipo, na Wikipédia, ou confere em outros artigos, você vê que tá todo mundo anunciando do mesmo jeito, né? Ela é bem uniformizada, essa matemática, né? Mas a gente está falando de um período que não existia essa unidade na matemática, ok? Cada um tinha o seu entendimento sobre os conceitos, sobre as operações. E esse entendimento é bem interessante, porque é algo que a gente não faz hoje, então é um exercício um pouco difícil. A gente não costuma, na matemática, na graduação especialmente, dar significado aos elementos matemáticos, né? Ao significado do que é um número. A gente, por exemplo, vai estudar em álgebra as estruturas, sei lá, estrutura de anel, álgebra linear, a gente vai estudar a estrutura lá de espaço vetorial, só que a gente dá exemplos do que seriam vetores, do que seriam anéis, mas a gente não restringe, tipo, não dá uma caracterização para aquilo ali, além da sua caracterização matemática, né, operatória, a relação entre os objetos, digamos assim. Então, a gente relega hoje em dia o quê? Para filosofia. Então, tipo, a filosofia da matemática é que vai discutir. E, às vezes, até com um certo tom meio pejorativo, como se estivesse discutindo o sexo dos anjos, assim, sabe? Enfim. E essa disputa que tem no século XVII, na França, entre esses dois, entre esse padre e esse monge, ela é legal porque o que está por detrás dessa disputa, né? Tipo, se faz sentido você trabalhar com números negativos, né? E o que eu quero trazer para vocês aqui sobre essa disputa é que uma delas, que me chama muita atenção, é sobre como que essa regra dos sinais com números negativos, ela vai abalar, por exemplo, uma das estruturas assim mais bem estabelecidas dentro da matemática desse período, que é a proporcionalidade. Então, o que seriam números proporcionais? Assim, vamos pensar 4 números assim, que tem uma relação proporcional entre eles. Digamos assim, o primeiro está para o segundo, assim como o terceiro está para o quarto. Por exemplo, 2 está para 6, então, tipo, 2 para 6 é tipo um é o triplo do outro, assim como 3 está para 9. Então, 3 está para 9 porque o 9 é triplo do 3, assim como o 6 é o triplo de 2, ok? Então, esses 4 números são grandezas proporcionais. E qual é a característica de quando você tem essas 4 números em proporcionalidade? É que, se o primeiro for menor do que o segundo, significa que o terceiro é menor do que o quarto. Assim como se fosse o contrário, né? Se você tivesse uma proporção ao contrário do que eu falei, assim, sei lá, se fosse de 6 para 2 e de 9 para 3. Pô, essa proporção também, tipo, tá diminuindo, né? Então, tipo, do 6 para 2 diminuiu, assim como do 9 para 3 diminuiu também. Então, isso era super bem estabelecido dentro nessas relações de proporcionalidade, tá? Isso não era contestado, isso não era nenhuma dúvida. Só que tenta colocar um número negativo aí nessa conta e ver o que acontece. Se você trabalha, por exemplo, com
Por exemplo, vou pegar esse mesmo quatro elementos ali, vou só botar um menos na frente. Por exemplo, menos 2 para 6. Então, de menos 2 para 6, eu estou multiplicando por menos 3, ok? Então, tá indo numa ordem crescente, do menos 2 para o 6, está aumentando. E, por exemplo, se fosse agora 3, o terceiro elemento. Para ser proporcional, o outro elemento teria que ser o quê? Menos 9. Então, menos 2 está para 6, assim como 3 está para menos 9, ok? Só que, olha, repara que agora a ordem de crescimento mudou. Do menos 2 para o 6, está aumentando. Só que agora do 3 para o menos 9, diminuiu. Porque menos 9 é menor do que 3. Ok? Bota na reta numérica para visualizar. Então, como é que você pode aceitar esses números negativos se vai aparecer esse tipo de coisa? Tá? Então, isso é bem interessante você olhar esses exemplos dentro da história, como que os números negativos, eles abalam totalmente, ok? As estruturas que estavam super bem estabelecidas dentro da matemática. Então, por exemplo, a ideia de que número é quantidade. Poxa, isso também é uma disputa importante ali. O Prestes e o Arnaud, eles discutem sobre isso também, assim. É bem interessante essa disputa deles, assim. Depois eu passo para vocês um livrinho que tem mais detalhados, assim, e é acessível, assim, em português, assim. E essas disputas ali do Arnaud e do Prestes, por exemplo, vai entrar em questionamento sobre isso. Se você aceitar número negativo, significa que existem quantidades negativas? Ou se eu tenho, eu tô numa sala vazia, agora tem, 3 pessoas na sala. Só tem essas 3 pessoas na sala. E aí eu digo que saem 5 pessoas da sala. Quantas pessoas ficam na sala? Vai ficar menos 2 pessoas? Isso não faz sentido. Me constrói aí um segmento de reta negativo, por exemplo. Como é que eu vou dizer? Como é que me dá uma área de um quadrado negativo? Como é que isso é possível? Entende? Então, os números estavam associados a isso. A grandes geométricas, a noção de quantidade, não necessariamente isso é geométrico, mas... Então, abalam essas coisas, e essas disputas são muito legais assim, de você observar como que a matemática desse período ela não está desassociada à filosofia de forma nenhuma, sabe? Os caras que fazem filosofia são os mesmos caras que fazem matemática, né? E é legal olhar esses personagens também, que eles não são nada populares, né? Eu estou falando do Arnaud e do Prestes, por exemplo, que são 2 personagens, assim, super obscuros, assim, digamos assim, na história da matemática popular, assim. E é difícil até, se você não tiver ido atrás, assim, saber quem são esses caras, assim. É diferente quando a gente fala, sei lá, do Descartes, por exemplo. Se a gente está falando aqui com um estudante de graduação, provavelmente ele já ouviu falar desse nome Descartes, ele sabe minimamente que foi um filósofo do século XVII. E o cara é contemporâneo ao Arnaud e o Prestes, que nenhum estudante faz a menor ideia que eles existiram, né? Enfim, é legal a gente sair desse cenário dos principais e olhar, que essas disputas, elas estão em todos os níveis, em todas as camadas, assim. Acho que cabe depois eu falo. Assim, professor. O surgimento, né, desses números complexos e negativos, eles tiveram como maior influência o desenvolvimento da escrita simbólica? Legal isso, hein, Léo? Eu diria que, em certa parte, ele faz sentido, sim, porque ele não, mas, ao mesmo tempo, não, tá? Quando você olha, por exemplo, o livro do Bombelli, o livro do Bombelli é retórico. Ele vai fazer uma matemática puramente retórica. Ele não cria um símbolo para os números complexos, sabe? A raiz de número negativo, números imaginários, nada disso. Ele vai falando com esse novo termo que ele cunhou, chamado dimeno, entendeu? Então, eu diria que não. Porém, tem uma outra coisa que faz sentido esses números entrarem em, digamos assim, na sua aceitação. Os números negativos, todos os números negativos como complexos, que tem a ver com a anotação, mas não diretamente, que é o papel da análise dentro da matemática.
ok? Quando a gente falou do episódio do Descartes, a gente discutiu bastante sobre o que era análise ali, tá? E análise em matemática, ela tem significados diferentes de acordo com o período histórico que a gente está falando, tá? Inclusive, se a gente fala análise hoje para o Rainha vai imaginar, tipo, análise na reta, ele vai imaginar sequências, limites, sequências, ele vai imaginar esse tipo de coisa aí. E aí, sei lá, se eu falar, tipo, análise aqui para uma pessoa aqui que não seja da matemática, ela vai imaginar, talvez, sei lá, tipo, terapia, gente? O que é isso? Sim, provavelmente. Mas, enfim, dentro da história da matemática isso também aconteceu. Assim, a análise ela tem vários significados, e um deles, para responder a sua pergunta, Léo, é que, digamos assim, existe no século XVII vamos usar um termo assim, talvez seja meio leviano, mas uma comunhão, né, entre a análise e a álgebra, tá? E a álgebra simbólica. E a gente usa o Descartes como marco ali, mas é para a gente entender que a ideia que está por trás ali desse método analítico é que ele, a partir de então, ele vai se confundir com a álgebra assim, que está sendo produzida ali. Então, tudo a partir de então, tanto que hoje em dia, quando a gente pensa, tipo, o que é o método analítico do Descartes, em poucas palavras, seria a ideia de você supor a sua solução resolvida, e aí você trabalha em cima disso. E a gente faz isso na escola, usando álgebra. Assim, o Descartes também usava álgebra, para simbolismo algébrico, para fazer isso. Então, por exemplo, você pegar sei lá, eu posso formular um probleminha assim, de matemática que quando a gente é introduzido, né, com as equações no colégio, a gente sempre equaciona, né? Tipo assim, eu tenho o dobro da idade que você tinha quando eu tinha tantos anos. E aí você já faz na cabeça, tipo, opa, dobro da idade é 2x, vou chamar a idade de x. E aí você supõe que tem solução. E aí vai fazendo manipulações algébricas e resolve. Essa é a ideia do método analítico, tá? E aí essa comunhão que tem no século XVII é a gente associar o método analítico à álgebra. É pegar qualquer equação e supor que tem solução esse negócio. Agora, deixa eu fazer as manipulações algébricas aqui para ver se eu acho a minha solução. Então. Isso que você está falando, Marcelo, é muito interessante, né? Que você vê assim, essa aceitação dos números complexos é que a gente, quando olha a história e foca num objeto, geralmente a gente, por exemplo, como a gente falou do Descartes, como a gente viu as equações, a gente estava olhando só é como se a gente estivesse olhando uma fotografia daquele tempo. Só que tudo acontece simultaneamente, né? Então, assim, a gente tem simultaneamente o desenvolvimento dos números, o desenvolvimento de uma algebrização das coisas, o desenvolvimento da análise das funções, tudo acontece ao mesmo tempo. Só que a gente tem a tendência de, ao estudar um tópico de cada vez, né? Mas a gente tem que entender que a história não aconteceu assim. A história, ela tudo acontece ao mesmo tempo e em diversos lugares diferentes, né? E a impressão que eu tenho é que os números complexos... Olha, gente, eu vou falar uma analogia aqui. A analogia é ótima, né? Os números negativos, principalmente, complexos nem tanto. Mas ele era tipo namorado feio. Quem nunca teve um namorado feio, né? Que é aquele namorado que serve para ir em casa, você tá sozinho de noite, aí vai lá, assiste a Netflix, mas não quer andar de mão dada no shopping. Vai apresentar pro colega assim, ó, esse é o meu namorado, tá? Aí a pessoa sempre olha e fala assim, não, isso aí é só para sair de vez em quando estiver chovendo. Então, assim, ele não apresentava para todo mundo, ou seja, não deixava ele como solução de fato. Não servia para andar de mão dada no shopping. Esse era a relação aí que eu fiz mentalmente. O Marcelo tá ficando vermelho, gente, é que vocês não podem ver com a minha analogia aqui sobre números negativos no século XVII, né, digamos assim. Mas é engraçado, pelo menos. Eu achei horrível, Rainha, vou ser sincero com você. Não vou passar pano, não. Bom, voltando então à pergunta do Léo. Ó, o Léo tá rindo, hein? Só para registrar aqui que vocês não estão ouvindo, mas o Léo tá rindo, hein? Tenta se defender, não, Rainha. Voltando então à pergunta do Léo, o ponto é que o simbolismo ele tem um papel assim, mas eu diria que é diretamente, tá? Tipo, a álgebra
de forma geral, a álgebra, depois que ela já está tipo, consolidada, esse simbolismo algébrico também. Mas não é tipo diretamente ele que os números complexos, os números negativos, eles entram na matemática por causa deles especificamente, mas é porque eles mostraram um grande potencial. Eles mostraram um potencial, por exemplo, quando a gente vê tipo no cálculo. O cálculo diferencial integral, ele é todo trabalhado em cima da análise, assim. Ele é todo trabalhado em cima do algebrismo, desses processos. O Newton, por exemplo, é um bom exemplo. Assim, eu acho que é sempre um personagem bem interessante de se trazer nessas horas para mostrar que, ok, a análise ela está mostrando seu potencial, ela está resolvendo vários problemas de forma, digamos assim, simples, eficientes, e tem uma generalização por trás dela. Você não precisa fazer caso a caso, muitas vezes, que nem a geometria precisava fazer, a geometria sintética. Ela precisava dividir em casos, porque se o ponto estiver desse lado, se estiver do outro lado, se estiver assim, e se os círculos estiverem se intersetando, e se eles não tiverem. Então, em geral, na geometria é muito comum você dividir em casos por conta da posição dos elementos, né, entre si. Porém, na álgebra, ela, em geral, não. A álgebra, você botou uma equação, serve para todos aqueles casos ali, beleza. Esse é o potencial, em geral, da geometria analítica ali, que vai se popularizar também. E aí, os números negativos, eles acabam entrando por conta disso. Os números negativos e os complexos. Eles não ganham um estatuto, por muito tempo, como resultados legítimos, digamos assim, né? Como a solução da equação. Porém, se você criar uma regra aritmética ali, para aqueles números ali, e você consegue resolver problemas com aquilo, então, de repente, a gente pode aceitar. Por quê? Porque está mostrando resultado. Então, por isso que eu dei o exemplo da equação cúbica, é bem legal. Por quê? Porque a equação cúbica, apesar dela parecer tem um obstáculo ali quando você aplica a fórmula do Cardano, ela tem uma solução real. Então, tipo, poxa, se a gente trabalhar aceitar aquilo ali e começar a fazer regras operatórias em cima daquilo, pronto. Acho que esse é o potencial, e aí por isso que esses números vão ser legitimados assim, a partir do século XVIII. Eu acho que uma coisa que vale a pena até para a gente comentar com relação até à legitimação deles, né? Ou seja, a gente tem uma disputa sobre aceitação ou não de números negativos, né? A gente tem esse deslocamento um pouco desse caminho para a França, de toda essa matemática, né? Eu acho que já deu para perceber assim que não que a Itália tenha assumido, não, longe disso, continuou se fazendo matemática, mas eu acho que as discussões, né, os personagens um pouco mais importantes passam a aparecer na França de alguma forma, e eu acho que o que para a gente fechar essa nossa primeira parte aqui, eu acho que um personagem que não pode faltar, que é um grande influenciador até dos números complexos, é o próprio Euler, né? A gente, mais uma vez, não vai esgotar o Euler hoje, a gente vai continuar falando ele sobre no próximo episódio, mas assim, pelo menos dar o início para a gente entender um pouquinho o papel do próprio Euler nessa aceitação dos números complexos vem depois, né? Eu acho que é bacana a gente falar dele. E uma coisa que eu nunca lembro é a nacionalidade do Euler, né? Porque, mais uma vez, a gente estava na Itália e aí a gente falou da disputa entre os franceses, né? Que é o Arnaud e o Preste, e a gente tem o Euler aí nessa brincadeira que não é nem italiano nem francês, mas ele está aí fazendo matemática e se correspondendo com muita gente, né? Interessante. O Euler, na verdade, ele era suíço, né? Mas ele é um cara muito viajado, assim. Então, ele nem sei dizer quanto tempo ele fica na Suíça, assim, mas ele vai viajando, vai até aquela região ali da Rússia, Polônia, enfim. Ele não para quieto, assim. Isso é terrível. Eu acho muito louco, assim, tipo, às vezes eu fico pensando nos episódios que dá para escolher algum personagem. O do Euler dá para escolher, talvez, vários episódios diferentes, assim, porque o homem realmente é uma máquina. Isso daí eu não consigo... Em algum momento, se vocês quiserem, né, eu acho que em algum momento, se as pessoas mandarem e-mail, mensagens, assim, a gente pode pensar nisso e fazer um episódio especial só pro Euler, né, porque ele...
Para mim, muita gente diz aí que o Gauss é o maior matemático de todos os tempos, mas na minha opinião, o Euler eu acho ele fantástico. Entendi. Eu não vou procurar o maior matemático de todos os tempos, não. Mas eu vou contar uma curiosidade assim, do Euler, tá? Eu fui numa biblioteca na França, uma vez, e tinha a seção de obras completas, tá? Então, o que acontece com essa seção de obras completas em geral, tipo, esses personagens assim, mais populares, sempre vem alguém, um editor, e faz assim, um compilado de todas as obras publicadas por esse personagem na vida deles, ok? E, por exemplo, aí eu estava lá nessa sessão e tinha muita coisa. Era uma biblioteca bem impressionante essa biblioteca. E aí eu fui, tipo, olhei o Fermat. Aí o Fermat achei bonitinho, sei lá, tinha, 2, 3 livros. Aí fui, tipo, no Descartes também, que era um personagem que eu estava interessado na época. Aí eu olhei, tipo, tem a obra completa Descartes lá, 13 volumes, maneiro. Aí fui, tipo, indo para os outros personagens, deixa eu ver, tipo, Gauss. Aí fui no Gauss. O Gauss aí tinha, tipo, 2 prateleiras do Gauss, assim. Eu fiquei, maneiro, o cara produziu pra caramba. Maneiro. Aí eu fui no Euler, de curiosidade. E eu não tava encontrando o Euler. De repente eu me deparei, por que eu não tava encontrando o Euler? Porque, tipo assim, tinha pulado a letra, sabe? Tava fora de ordem. Por quê? Porque o Euler tinha uma estante só pra ele. Era uma estante. Enquanto, tipo, o Gauss tinha 2 prateleiras. E o Gauss publicou pra cacete. Não publicou necessariamente, mas escreveu pra cacete. O Euler tinha uma estante só pra ele, rainha. Léo. O que é brabo. Assim, tipo, o cara é muito desproporcional, assim, o Euler dos outros personagens, assim, ao longo da história. O Euler é um bom exemplo, assim, mas tipo, eu acho que isso vai encaminhando mais pro final do nosso episódio aqui, porque eu acho que a ideia a gente pode explorar um pouco mais no próximo, assim. Porque o Euler vai, inclusive, operar tanto com números negativos como complexos. E é legal, talvez, a gente citar aqui mais nesse final, já que eu acho que o recorte pode ficar mais só com números negativos. Uhum. Então, o número... é a ideia de você olhar, tipo, o século XVIII, os números negativos, por exemplo, eles ganhando espaço, ok? Eles tendo, inclusive, interpretações geométricas para os números negativos. Mas, ainda assim, se você procurasse, por exemplo, o que é número numa enciclopédia do século XVIII, você não vai encontrar números negativos, tá? Tem uma enciclopédia famosa na França, se chama Encyclopédie, do século XVIII, que um dos editores era o D'Alembert. O D'Alembert, ele fazia os verbetes de matemática. E o D'Alembert é um personagem famoso aí na história da matemática, assim, bem popular no século XVIII. E é muito legal você ver como que os trabalhos que ele faz, ele trabalha com número negativo, sem problema nenhum. Mas quando você olha o verbete que ele colocou lá nessa enciclopédia, esqueci qual era o verbete especificamente, mas era um verbete que tinha a ver com geometria analítica, com você pegar uma curva e ela tem 2 raízes, por exemplo. E aí tinha uma raiz era positiva, outra negativa dessa curva. E aí o que ele falava ali? Ele falava que vai ter 2 soluções, uma vai ser positiva, outra vai ser negativa, ok? Porém, você pode evitar esse problema, tá? Tipo, como se o número negativo fosse um problema ali naquele contexto. Se você deslocar, tipo, o eixo para, tipo, antes do número negativo. Agora os 2 números vão ser positivos, tá? Então, se você mudar a posição ali do seu eixo, você não lida com números negativos. É bem interessante porque isso mostra, assim, tipo, uma dualidade ali muito clara, né? Tipo, mas número negativo é ou não é número, gente? Se é um problema esse negócio, tipo, hoje em dia você nunca ia ver um procedimento como esse, assim, alguém falando, tipo, não dá para ter negativo, desloca o eixo aqui para ficar as 2 positivas. Não consigo imaginar em que contexto alguém faria essa construção, sabe? Mas é legal isso. Aí você fala que a minha analogia do namorado feio não tem nada a ver. É por outro motivo que eu achei horrível. Enfim, não quero problematizar isso agora. Tá, gente, a gente vai se encaminhando pro final, assim, eu acho que vale a pena... essa é a primeira parte
dessa conversa sobre números negativos, né? Então, assim, a gente vai com negativos e complexos, a gente vai continuar conversando isso. E no próximo episódio, né, a gente vai falar mais sobre Euler, a gente vai falar sobre Gauss, a gente vai falar sobre o teorema fundamental da álgebra. Então aqui a gente vai falar sobre muita coisa interessante que envolve essa parte de números negativos e complexos e a aceitação desses números, né? Então a gente vai se encaminhar aqui para as nossas dicas culturais, né? Então vamos aproveitar aí, vamos falar quais seriam as dicas culturais de vocês. Bom, como já de costume, acaba começando por mim, a minha dica cultural de hoje eu tenho as dicas culturais especiais para esse programa de maneira geral. Eu acho que a primeira é a história da simetria do Ian Stewart. Eu acho que eu já dei essa dica uma vez, só que ela é muito legal e ela está falando exatamente desse período histórico, né? Principalmente da segunda parte que a gente vai tratar. Ele trata sobre a ideia de simetria e a evolução do conceito de álgebra. É bem interessante a leitura. Todos esses personagens, ele coloca tem uma certa dramatização e uma voz com relação aos personagens, então assim, fica bem legal assim. E com relação ao Cardano, ele coloca vários trechos da biografia do Cardano que realmente, como o professor Marcelo disse, era uma pessoa que sabia vender um produto, né? Um cara fantástico. Então fica aí a minha dica de hoje. A minha dica cultural de hoje é você ali no YouTube digitar História da Matemática Números Complexos. Vai abrir um canal ali do professor Léo aqui, e ali ele explica também, né, o porquê dessa multiplicação dos números negativos, dá um número positivo, e nessa aula também eles falam da representação geométrica também dos complexos. A minha dica cultural de hoje vai ser um livro que tem tudo a ver com essa discussão aqui, inclusive alguns exemplos eu peguei desse livro, se chama Os Números Negativos, Exemplos de Obstáculos Epistemológicos. É um livro escrito por um pesquisador da história da matemática, chamado Gert Schubrink, e é da Livraria da Física. É um livrinho bem acessível, assim, eu acho que ele é um livrinho curtinho, tá um preço barato, assim, faz R$30, assim. Acho que ele é um valor acessível, assim, para professores. Ele faz parte desse movimento aí de trazer a história da matemática, especialmente para professores de matemática. Então, vale a pena isso, se você quiser se aprofundar um pouco mais nessas discussões. Bom, gente, estamos ficando por aqui, né? Esse é o final de mais um episódio. É claro que fica sempre aquela dica, né? Você pode indicar o nosso podcast para um amigo professor, né? Indica para um amigo professor para fazer a gente crescer. Pode seguir a gente nas redes sociais, né? As redes sociais do grupo dos Jogos e Matemática é @Jogos e Matemática. E se ficou com alguma dúvida nesse podcast, se ficou com alguma dúvida aqui geral com relação a qualquer outro podcast que a gente tenha colocado, né? Qualquer um dos episódios que você tenha ouvido, manda um e-mail para a gente no jogosematemática@gmail.com jogosematemática@gmail.com, tá? Foi um prazer estar com vocês aqui hoje, tá? Assim, foi um episódio muito legal. Muito obrigado mais uma vez, Marcelo e Léo. Um abraço e até o próximo episódio.